Olá, meu nome é Flávia Brandão, vocês podem me chamar de Fly. Sou professora do Centro Livre de Artes há 20 anos e trabalho no curso de mangá, com criação de personagens. Sou formada pela FAV, UFG, em Design Gráfico. Tenho pós-graduação em Cinema pela Camburi e sou mestre em Arte e Cultura Visual pela UFG, FAV também. Sou big girl e também sou coreógrafa de danças urbanas. Nessa ação educativa pela FAV, eu farei um paralelo entre o mangá e o toy art, passando pela história dos mangás, chegando aos chibis, que é um estilo que tem dentro do mangá, tá? E depois eu falarei do toy art e entraremos na nossa parte prática. O mangá como conhecemos hoje foi consolidado por um artista, o Osamu Tezuka, muito influenciado por o teatro kabuki, que é próprio do Japão, né? E também dos filmes da Disney. Então ele criou um estilo único, que é os estilos de olhos grandes, né? Muito baseado na linguagem do cinema e desse teatro. E com isso, uma grande gama de desenhistas adaptaram esse estilo para os desenhos próprios deles, gerando uma grande indústria chamada indústria do mangá e do anime que existe no Japão e depois da década de 90 também no mundo. Gente, esse é o Osamu Tezuka. Ele, além de desenhista, ele também era médico e, por incrível que pareça, ele concluiu a faculdade dele de medicina, largou para ser mangaka. Então esse aí é o Osamu Tezuka no auge da criação dele, né? Na década de 40 e 50. Aqui temos A Princesa e o Cavaleiro, que foi uma das primeiras criações dele, que fez mais sucesso, né? Fala de uma princesa que ela se travestia de homem para poder viver as aventuras dela. Aqui vocês podem notar o tanto que os olhos grandes já eram evidentes no trabalho dele. E se você pegar um desenho da Disney, como o Mickey, essas coisas, vocês vão ver que parece muito também, é influência, né? Agora a gente tem o Astro Boy, que é um dos personagens mais conhecidos, tanto no Japão como fora, né? Ele é a história de um robozinho e que influenciou várias histórias lá no Japão e também algumas, se você for fazer uma comparação, tem algumas histórias, alguns autores fora do Japão que também foram muito influenciados pelo Astro Boy. Agora a gente tem o Kimba, né? O Leão Branco. Também muito sucesso com esse mangá dele, virou anime depois. Aliás, o Osamu Tezuka foi um dos primeiros a fazer um estúdio de anime no Japão, né? E esse mangá, anime, tem uma grande polêmica em cima dele. A Disney fez o Simba baseado no Kimba, só que isso só foi admitido muito tempo depois. A palavra chibi significa pequeno. Chibi foi um estilo criado dentro dos mangás como alívio cômico. É como se fosse uma paródia do personagem, pois muitos mangás têm temas muito profundos e violentos. Então, para quebrar com essa emoção, foi criada essa parte, né, desse estilo dentro. O chibi também é utilizado para representar crianças. Então, as crianças também são representadas nesses estilos dentro dos mangás e dos animes. Nessa imagem aqui, a gente vê o Goku, né? E o Goku em chibi, que ele é representado como criança em uma das temporadas do anime, do Dragon Ball. E ficou muito evidente essa coisa da síntese, né? Dele grande e pequeno também. Aqui a gente tem o Naruto, né? E no Naruto, no anime do Naruto, o chibi, ele se apresenta nas pausas cômicas desse anime, né? Trazendo mais leveza, né? E sendo mais cômico também. Aqui a gente tem a Pequena Sereia, já tá um pouco fora do contexto, né?
Mas o Tibi, ele se generaliza, tá, gente? Então, aqui a gente tem a Pequena Sereia e o Tibi dela, né? E, no caso, isso aqui é considerado um fan art, uma arte de fã, e muitos artistas fazem esse tipo de trabalho. Agora a gente vai falar do toy art. O toy art é um termo relacionado a itens de colecionador. Na verdade, é um brinquedo que você não brinca com ele. Esse termo foi relacionado com um chinês, o Michael Lau. Ele fez uma customização dos bonecos do G.I. Joe e do Falcon. O que ele pegou? Ele tirou a roupa dos bonecos e fez roupas de hip hop para os bonecos. E isso teve, tipo assim, uma repercussão incrível. Ele vendeu todas as peças dele e, nesse meio tempo, vários artistas começaram a trabalhar dessa modo, fazendo peças únicas ou tiragens limitadas, né? Quais são os temas do toy art? O tema pode ser filmes, personagens de filmes, personagens de desenhos animados, personagens de mangá, personagens de séries de televisão. Então, existe uma gama variada de trabalhos que você pode fazer com toy art. Também existe a gama variada também de materiais que você pode usar para fazer toy art. Então, nesse caso aqui, a gente vai focar no paper toy. Gente, aqui a gente tem o Michael Lau. Ele já é um artista consagrado, né, no toy art. E ele começou esses trabalhos dele em 1998, tá? Ele foi um dos percursores, existem outros, mas eu resolvi focar nele, tá? Por causa da gente tá com a temática oriental aí, que é a questão dos mangás e do Tibi, então eu foquei nele pra gente começar a trabalhar e ver quais são as primeiras impressões do toy art, né? Quando ele começou.